Iscalobaloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E eu vou começar este vídeo com uma visão ampla do céu mostrando a famosa constelação de Órion. Em seguida, obtemos uma visão aproximada da região de formação de estrelas da nebulosa de Órion. Conforme vamos nos aproximando da sequência final, vemos os estranhos filamentos vermelhos de gás frio revelados pelo ALMA, um rádio-observatório constituído por um conjunto de 66 antenas localizados lá no ESO. Recentemente houve toda uma comoção na imprensa por conta do anúncio da saída do Brasil do maior consórcio de pesquisa astronômica do mundo, lá no Observatório Europeu do Sul, o ESO que eu acabei de citar. E recentemente eu estive no Rio de Janeiro cobrindo as seletivas da OBA, e lá eu pude conversar com o presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, Reinaldo de Carvalho, e com o astrofísico e representante do ESO no Brasil, Gustavo Rojas, que esclareceram o que realmente aconteceu na relação do ESO com o Brasil, e também falaram um pouco sobre as pesquisas feitas pelo ESO e dos benefícios delas em curto e longo prazo. Espero que vocês gostem. E pessoal, eu estou aqui com o Reinaldo de Carvalho, presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, para falar de um assunto bem sério. Como você já deve ter visto em vários canais e sites na internet, a adesão do Brasil ao ESO não foi retificada. Ou seja, o Brasil está excluído do maior consórcio de pesquisa astronômica do mundo, né, lá no Observatório Europeu do Sul, o ESO. E na verdade eles cansaram de esperar, né, o Brasil se pronunciar, o Brasil fazer algum pagamento ou retificar. E eles cansaram de esperar o Brasil cumprir o acordo que foi firmado em 2010, né, que previa que o Brasil pagasse 270 milhões de euros para que ele fosse, né, um membro oficial, né, um membro efetivo, né, essa que é a palavra. Então, Reinaldo, você como presidente da SAB, né, eu queria saber como você enxerga essa decisão do ESO, né, e no que ela afeta, né, na astronomia do Brasil. Bom, obrigado, Júnior, pela oportunidade de falar sobre o tema. Como você falou, é um tema bastante sério, bastante delicado, que envolve muito detalhe, e por isso é bom explicar desde o início, né, para as pessoas, os teus seguidores do teu canal, que é um canal que a SAB dá todo o apoio e continuará certamente dando apoio pelo teu excelente trabalho. Explicar um pouquinho historicamente. Esse acordo do Brasil com o ESO foi feito em 2010, no final do governo do ex-presidente Lula, e quando então o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, fez a proposta, que foi de imediato aceita pelo presidente Lula, de que o Brasil se tornasse um membro do ESO. O ESO, como o nome diz, é o Observatório Europeu do Sul, é europeu, só faz parte do país, são 15 países europeus, mas eles entendiam que o Brasil, tendo uma comunidade astronômica crescente, com grande capacidade, né, de fazer pesquisa na área astronômica, teria toda a capacidade, ainda mais que naquele momento nós vivíamos um momento muito, né, positivo, com a economia crescendo e tudo mais. Existia uma expectativa muito grande do Brasil em 2010. Muito bem, o que nós assistimos lá foi o fato de, no Brasil, não termos uma política de Estado para a ciência e tecnologia, porque aquilo que nós acreditávamos que foi feito em 2010 com o presidente Lula e o Sérgio Rezende, que em 2011 estaria tudo absolutamente sacramentado. Tanto é que a ideia seria pagar, como você falou, metade dos 270 milhões de euros, metade seria paga em 2011 e o restante pagaria em 10 anos, que terminaria em 2021, né? Claro que um projeto, né, dessa monte não é uma coisa banal, então tem que passar por várias comissões da Câmara, comissões do Senado, e tudo isso foi feito. Só que uma coisa que era para ser feito no prazo de 1 ano, 2 anos no máximo, acabou sendo efetivado só em 2015. Então só em 2015 é que foi finalmente aprovado pela última comissão do Senado. O que está faltando? O que está faltando é o presidente ratificar, ou seja, o presidente assina então concordando, e a partir disso o processo é enviado para Paris como se fosse um reconhecimento de firma no cartório. E só a partir desse dia é que o Brasil começa a pagar. Então a imprensa, quando começou a dizer que o Brasil dê calote, não, você só dá calote a partir do momento que você disse que vai pagar e não paga. O que o Brasil fez foi não cumprir um acordo, isso é verdade.
ele não cumpriu um acordo que, né, deveria ter cumprido por conta da decisão do presidente Lula com o Sérgio Rezende. Então, basicamente, a história é essa. Não para por aí, né, ainda tem um percurso maior. Não é uma notícia que veio de surpresa. Nós da sociedade e também do Comitê ESO estamos em contato permanente com o diretor científico do ESO, né, o Xavier Barcon, e há vários meses ele tinha nos indicado que na primeira reunião do ano de 2018 o Conselho iria apreciar a situação, porque outros países do conglomerado do ESO já começam a perguntar: escuta, o Brasil continua usando de graça, e esses países na Europa estão pagando sua contribuição anualmente, né? Então eles querem saber, escuta, em algum momento o Brasil tem que pagar também, tem que concordar, ratificar e começar a pagar. Então, por isso que o ESO ele suspendeu, ele não cancelou o projeto continua o mesmo, ele suspendeu até que o Brasil faça a ratificação. E nesse sentido, até para esclarecer aos seguidores também, quando eu falei que nós temos uma deficiência no Brasil de ausência de um plano de Estado, né, que tenha sempre plano de governo, um governo diz que sim, aí vem o outro diz que não, ou retarda e tudo mais, mas do ponto de vista do Ministério da Ciência e Tecnologia, o que nós vemos é uma tremenda boa vontade de fazer a coisa acontecer, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, essa semana, se pronunciou oficialmente, numa matéria, se eu não me engano, do Globo, dizendo que apoia o projeto ESO e que está fazendo, né, todas as intervenções junto ao governo federal para que seja ratificado. Então, nós agora estamos voltando ao Ministério. A ideia é fazer uma comissão composta pelo ESO, pelo MCT e pela SAB, para rediscutir valores. Ou seja, aqueles valores são altos e entendemos que é alto mesmo, então precisa diminuir o valor, diminuir a parcela inicial e talvez amortizar o restante num período maior do que 10 anos. E o próprio ESO apontou numa direção muito positiva, dizer, não, vamos negociar, vamos ver quais são os valores e vamos fazer de tal forma que funcione. Porque eles entendem que, por exemplo, 95% da comunidade astronômica brasileira é a favor do projeto. E é um projeto, é bom enfatizar para as pessoas, não é só para ter tempo de telescópio. O grande ganho, na verdade, seria em tecnologia que está vindo para o Brasil. Esse dinheiro que estaria sendo colocado, de 270, a princípio 270 milhões de euros, as empresas brasileiras, as indústrias, poderiam ter acesso até a 70% desse valor de volta, através de licitações, né? Então, por exemplo, a Embraer é uma empresa capaz de competir com serviços que são oferecidos dentro do ESO e ter esse dinheiro de volta. Percebe? Então é um investimento que todos ganham. Os astrônomos ganham, as indústrias ganham. Quer dizer, é um dinheiro que você coloca, mas ao mesmo tempo as indústrias brasileiras podem ter esse dinheiro de volta. Percebe? Então realmente pensar em ciência, no binômio de ciência e tecnologia, e esse ganho não fica só restrito ao tempo de telescópio. Isso é pensar em ciência de uma maneira grandiosa, né? De uma maneira orgânica. Nós temos feito esse investimento nos últimos 7 anos, tem um grupo de pessoas até maior do que tem agora, que vem participando dessa empreitada, por entender que essa é uma situação crítica da astronomia brasileira. Ou nós aderimos ao ESO e participamos de um organismo realmente capaz de fazer ciência de ponta, ou nós vamos ficar fazendo ciência de segundo time. Hoje em dia, cada vez mais, os projetos são muito ambiciosos, são caros e nunca é feito por um país só. Não é à toa que hoje em dia os europeus estão à frente dos americanos. Por quê? Porque por ser um conglomerado de 15 países, consegue ter muito mais dinheiro, muito mais investimento de longo prazo. E faz diferença. A ciência é um investimento a longo prazo. Entendi. Eu tinha separado algumas perguntas, né? Até separei aqui porque eu estou num evento aqui, fiquei sabendo dessa presença, então separei algumas perguntas que são as coisas mais comuns que andam falando sobre toda essa polêmica do ESO. E você acabou de responder uma delas, né? Que era, eu ia te fazer a pergunta, que era,
se tinha volta, se tinha alguma maneira do Brasil reverter essa situação, se ficou algum clima ruim, né? Tipo, nossa, saiu de lá chutado pelo ex. E você acabou de falar que foi uma coisa até amigável, né? Negociável, então não é uma coisa definitiva, né? Exato. Então, ainda dentro do que você falou sobre os benefícios a longo prazo, o meu canal é assistido por pessoas que são aficionadas por astronomia e também por meros curiosos, pessoas que vê de vez em quando, têm curiosidade pelos assuntos relacionados ao espaço. E algumas dessas pessoas, elas não conseguem pensar assim, de uma maneira imediata, quais seriam os benefícios, né? Tipo, poxa, por que estão pensando tanto nisso, falando tanto nisso? Eu não sei qual era o benefício, sabe? As pessoas pensam assim porque elas querem coisas rápidas, imediatas, né? Práticas, né? E a gente sabe que pesquisa científica muitas vezes trazem benefícios a longo prazo. Então eu queria que você citasse algumas pesquisas feitas por brasileiros lá no ESO, né? E uma projeção de quais seriam os benefícios a longo prazo para o país. Bom, essa questão que continua sempre no imaginário das pessoas que quererem uma resposta rápida da ciência, né? Tipo, para que serve a ciência? É bem verdade que no passado demorava bem mais para a ciência dar um retorno. Se nós pensarmos que desde a mecânica newtoniana até agora, onde nós assistimos por televisão um evento acontecendo em tempo real na Europa, isso acontece porque tem satélites artificiais lá em cima sendo corrigidos por equações que são descritas na mecânica celeste, e isso só foi feito porque Newton lá atrás um dia se perguntou por que a maçã cai e a lua não cai na minha cabeça. Essa é uma pergunta que naquela época talvez fosse vista como uma pergunta, né, tola, né? Para que eu quero saber disso? 300 anos depois, aqui estamos falando de ciência. É claro, demora 300 anos. Atualmente, muito mais rápido isso daqui. Então, eu vou te dar um exemplo de um projeto que durante esses 7 anos que o ESO permitiu, né, que nós fizéssemos pedidos nós mesmos, independentes por brasileiros, pesquisadores, em particular um pesquisador da Universidade de São Paulo, Dr. Jorge Melendes, que teve tempo no ESO sobre a pesquisa de exoplanetas. Exoplanetas, né, como você sabe, não é trivial você observar um planeta fora do sistema solar. É uma distância muito grande, planetas não emitem radiação eles mesmos, eles refletem a luz de uma estrela próxima, como os nossos planetas aqui. Portanto, é uma observação que requer uma instrumentação que atualmente, por exemplo, nós estamos no limite. Os telescópios que estão no ESO agora estão no limite da nossa capacidade de encontrar esses potenciais planetas que talvez tenham vida. Que é uma coisa que a humanidade, né, e isso é independente de ser astrônomo, físico ou leigo, toda a humanidade se faz essa pergunta: estamos sozinhos no universo? A pergunta em si talvez nem seja parte da ciência, mas a ciência é a única que pode responder essa pergunta. É como se dissesse, é uma pergunta da própria humanidade, né, de sabermos, como se tivesse um impacto. Talvez não faça a menor diferença se estamos sozinhos ou não, mas pode sim ter uma diferença, né? Essa é uma pergunta que nos persegue. Mas voltando à tua pergunta, esse é o papel da ciência. Cada vez que eu procuro fazer uma observação que está mais no limite do instrumento, requer que uma tecnologia seja desenvolvida que me leve a algo além daquela observação. Então, por exemplo, as observações feitas pelo professor Jorge Melendes estão nesse patamar. O professor Jorge Melendes faz pesquisa de ponta na área de exoplanetas, né? Uma pessoa conhecida, inclusive, mundialmente, e seu trabalho teve muito maior repercussão a partir do momento que ele teve acesso aos telescópios do ESO. Então, é isso, inclusive, que mostra a potencialidade. Já começou a dar resultados, já começou a mostrar a potencialidade, né, da nossa comunidade científica em prover ciência de alto padrão, né? Quer dizer, ciência competitiva em alto nível. E o trabalho do professor Jorge Melendes é um desses casos. Outro exemplo do Tiago Gonçalves, do Observatório do Valongo, que teve tempo no ALMA, que é um radiotelescópio de grande capacidade de resolução espacial,
capaz de fazer observações que nenhum outro instrumento pode ser feito, e o estudo dele de galáxias, um estudo que ele apresentou na última reunião anual, também com grande impacto, com grande reverberação, mais uma vez mostrando nossa capacidade de produzir ciência de primeiro nível. Bom, e outra pergunta que eu queria fazer para você: a gente vive num momento bem complicado no Brasil de polarização política. Qualquer discussão que envolva política deixa as pessoas acaloradas, né, com opiniões bem malucas. E obviamente que essa situação toda que o Brasil está passando em relação ao ESO levantou esse tipo de questionamento. Então eu queria que você listasse, né, ou encontrasse quais foram os principais fatores que levaram, né, essa conclusão do ESO de não renovar, não colocar o Brasil como membro, né, deixar ele como qualquer outro país que não está dentro, né, como membro do ESO. Foi um fator político, o desinteresse político pelo acordo, ou então tem um fator econômico muito forte nessa decisão? Então, essa é uma ótima pergunta mesmo. Eu acho que nós fomos pegos aqui numa situação, como eu falei antes, desinteresse político, certamente desinteresse político, mas não focalizado nesse ou naquele governo. Por isso que nós sempre procuramos fazer essa discussão de uma maneira absolutamente fora das ideologias, né? Cada um tem a sua ideologia, uma forma de enxergar o problema. O problema no Brasil é que, como não tem uma política de Estado, a cada governo que entra, nós ficamos sempre à mercê daquilo que vai ser feito dentro daquele período de 4 anos por aquele governo. Em qualquer outro país, os países da Europa são assim, Estados Unidos também, existe sempre um plano de Estado. Então, entra governo, sai governo, mas o investimento, ciência e tecnologia é sempre feito da mesma forma. Isso é muito importante. Uma das coisas que certamente colaborou para a não ratificação do processo foi a crise econômica pelo qual o Brasil passa. Certamente não é um projeto barato, né? Ninguém pode fechar os olhos para isso. R$1 bilhão é uma cifra razoável, né? Embora eu evite essa argumentação, mas ela é uma argumentação razoavelmente válida. Eu acabei de vir lá de Natal, onde participei de um workshop, e passando lá pelo estádio de futebol, a gente vê que o estádio de Natal, que custou dessa cifra, né, atualmente não é nem mesmo utilizado pelos times da capital de Natal, ou seja, é usado para eventos. Poderíamos ter gasto muito menos do que R$1 bilhão para fazer uma arena de eventos, né? Mas essas são as coisas do Brasil. Enfim, mas temos efetivamente uma crise, né? E não se pode ignorar. Por isso que nessas negociações, eu volto a repetir, tem sido muito importante o nosso contato com o Ministério, de perceber, e eu acho que pela primeira vez nós percebemos isso no Ministério, esse atualmente, o Ministério tem uma posição de tentar fazer acontecer o projeto, sabe? Vamos estudar, vamos rever os valores, vamos renegociar o projeto, mas eles entendem que é um projeto de uma quebra de paradigma da astronomia que se faz no Brasil, né? Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que foram esses dois itens. Falta de um plano de Estado para a ciência e tecnologia no país, e, no meio desse processo, temos entrado numa queda do PIB brasileiro, que só agora que estamos saindo de uma fase depressiva, né? Bom, Renato, então quero agradecer pelos esclarecimentos, que foi dito muita coisa na mídia, né? Muitas pessoas ficaram confusas, né? E acho que é importante trazer essa informação, né, com esse embasamento que você tem, para que as pessoas tirem suas dúvidas, né, sobre essa situação, né, que culminou da saída do Brasil, desse grande consórcio, o maior consórcio de pesquisa de astronomia do mundo. Então, muito obrigado pelas palavras. E se você tiver mais alguma coisa, algum recado que você queira dar, sinta-se à vontade, né? A câmera é sua, pode falar. Tá, ok. Não, é só te agradecer e me colocar à disposição das pessoas do seu canal, se elas quiserem mandar perguntas, questões sobre essa situação do ESO, estou à disposição. O Poligonautas, como eu disse, faz parte da SAB, né?
E essa é uma parceria muito importante para a gente, uma forma de nós chegarmos ao grande público e falarmos um pouco mais de ciência, tecnologia e falar com responsabilidade, né? Todos aqueles que têm interesse em astronomia e, por consequência, né, de ciência em geral e tecnologia, precisam olhar isso de uma maneira responsável, né? E não simplesmente sair atrás da primeira opinião avulsa que encontra. Então, eu te agradeço mais uma vez e estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Você tem algum site de contato que você possa deixar? A gente pode deixar aqui na descrição, além do site da SAB? Não, o site é o site de contato da SAB, né? Nós temos o e-mail da secretaria, que é o secsab@sab-astro.org.br, e é só mandar mensagem para o SecSab que estamos lá. Beleza. Então, obrigado mais uma vez. E tá aí, pessoal, a opinião aqui do presidente da SAB sobre todo esse rolo aí que aconteceu envolvendo o Brasil e o ESO. A segunda parte desse especial sobre o ESO, com a minha conversa com Gustavo Rojas, será postada às 18 horas de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui. Um bom feriado a todos e hasta!